Hoje trazemos especialmente a doutora Aline, psicóloga, associada em RH, que já trabalhou comigo, me ajuda na contratação de profissionais. Então, ela faz um trabalho muito assertivo. Obrigado, doutora Aline. Aline. Eu me chamo Aline da Mata, eu sou psicóloga. Vou falar um pouquinho para vocês me conhecerem. Sou psicóloga, trabalho na Associar Consultoria, que é uma empresa que desenvolve soluções em gente e gestão. E como propriedade em comportamento humano, eu vim ajudar vocês a fazerem leituras comportamentais, leituras geracionais. Às vezes vocês possuem alguns desafios de entender por que que existem algumas pessoas que têm idades diferentes e o quanto que isso muda? Às vezes a gente conversar com alguém de 40 anos é um estilo, é um formato, conversar com alguém ali de 20 anos é outro formato. E isso com certeza deve impactar a venda de vocês. E não só a venda, mas também a gestão. Às vezes, para quem tem equipes aí, o grande desafio que é fazer a gestão desse time mais novo, desse time mais maduro. Então, hoje a gente vem trazer clareza para vocês em relação ao comportamento humano e o que que isso impacta no dia a dia de vocês, seja em negociações comerciais ou seja na liderança. Bem, equipe, mudanças geracionais no comportamento humano. Vocês já devem ter notado que as pessoas elas têm comportamentos diferentes. Então, por exemplo, os seus avós, os seus pais, você e pessoas mais jovens que você têm comportamentos muito diferentes. Aquilo que vocês valorizavam, eles já não valorizam, essa geração mais nova. E aquilo que os seus pais valorizavam, você já não valoriza mais. E o que que acontece, né? Quais são as diferenças? Por que que de uma geração para outra o comportamento das pessoas muda, as pessoas estão diferentes e a gente encontra grandes desafios, principalmente com essa geração mais nova, que ela é muito, eu posso dizer, muito frágil, né? A gente está com uma geração aí muito frágil, de uns 20 e poucos anos para cá, né? E aí eu vou trazer para vocês o que que é isso. Alguém aqui já ouviu falar antes sobre geração? Vão conversando comigo aqui no direct, aqui no chat. Bem, pessoal, o que que acontece? As pessoas, elas mudam de comportamento humano baseado em momentos, culturais. Exemplo, o Covid, a gente foi um fenômeno que estava para todos. O Covid ele estava para todo o mundo. Então, isso é um fenômeno mundial. Essas coisas que acontecem a nível global e mundial, elas têm uma tendência a modelar e alterar comportamento humano. Tudo que acontece em um cenário mundial, ou às vezes até mesmo local, às vezes só aqui no Brasil, tudo isso tem uma capacidade transformadora de comportamento humano. Então, o Covid, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial, tudo que molda a cultura, a política, a economia, a forma das pessoas verem o mundo ou pensar, isso vai impactar toda uma geração. Isso é algo fantástico e é algo poderoso, seja para bem ou para não. A tecnologia foi algo que antes não havia. Também é um grande acontecimento. Vocês concordam comigo? Então, esses grandes acontecimentos, eles vão modelar o comportamento das pessoas de uma forma muito massiva. E aí a gente começa a entender sobre, foi sistematizado uma teoria sobre gerações, que aí são os baby boomers. Você já deve ter ouvido falar isso em algum momento. Que são os baby boomers, geração X, geração Z, geração alfa, entre outras gerações que elas existem, né? E isso acontece porque quando esses momentos culturais eles acontecem, e já é sabido que isso vai modelar o comportamento das pessoas a partir daquele dia para frente. Então, foi sistematizado algumas formas de traduzir esse comportamento em massa das pessoas e como que o pós, né? Aquele pós-acontecimento modelou o comportamento das pessoas. E aí a gente vê aqui, são 5 gerações. E aí vocês vão pensando aí
em qual geração vocês estão. Eu vou falar de cada uma de forma bem específica, bem detalhada. E se você tiver alguma dúvida, você pode ir perguntando. Esse é o momento, tá? Esse momento aqui para vocês. Bem, como que funciona? A geração Baby Boomers são os nascidos de 1946 e o 1964, que é o Sou Borella eu, aqui, sou né? eu, sou eu. Olha aí, o Borella. Perfeito. Tem mais alguém aqui que é Baby Boomers? Vocês com as telinhas. Aí vocês vão Ah, ninguém vai entender. falar, né? Vocês levantam a mão, gente. Mostra a mão de vocês aí, que eu tô acompanhando aqui a telinha. Ó, a Marilda também é Baby Boomers. Bem, gente, o Baby Boomers, e aí vocês vão entender por que que Borella, por que que Marilda, e talvez entre outras pessoas, são como são, né? Os Baby Boomers, então, decora essa data aí. Se vocês quiserem anotar ou tirar uma fotografia, porque agorinha vocês vão querer consultar as datas para entender. Às vezes vai querer colocar aí algum cliente nessa etapa aqui, ou vai querer colocar alguma pessoa que você conhece dentro da geração, só para ver se é isso mesmo. E aí, lá mais na frente, não tem as datas. Bem, a gente tem aqui a geração X, que são os nascidos de 1965 e 1980. Temos aqui geração X, ó, Ronaldo de Itaboraí, a, a Marilda. Marilda, você é X ou você é Boomers? Maravilha. Bem, pessoal, tem a geração Y ou milênios. Você pode escolher Y ou milênios, é indiferente, né? É só duas nomenclaturas. Esses são nascidos em 1981 e 1996. E a gente tem a geração Z, que é os nascidos de 1997 e 2010. Ó, a Jéssica é da Y, hein? Os de Y, 1997, quem que é o Y? Você falou? eu, Douglas. O Douglas é um Y. É, e nós temos aqui geração Z. Temos aqui nessa qual geração Z? Vai ter 27 anos para trás, essa pessoa, Geração Z, provavelmente Maria Vitória, Leandro. né? Olha lá, vamos entender o comportamento de vocês. Bem, pessoal, temos aqui então a geração alfa. O geração alfa são adolescentes, eles estão ali com 14 anos de idade, ou mais novos, né? Então, adolescentes, crianças, que são os nascidos em 2010, ainda não estão no mercado de trabalho, mas às vezes vocês convivem com algum outro aí, eles estão na casa de vocês, eles estão no quarto, eles estão de forma de forma individual aí na casa de vocês ou no ambiente onde vocês estão inseridos. Bem, vamos lá. O que que isso tem a ver, né? Vou trazer agora características de cada uma dessas gerações. Vamos falar agora, então, sobre o Baby Boomers. O Baby Boomers, time, ele vem de uma geração de um pós-guerra. Então, Segunda Guerra Mundial, e aí você pode dizer, Aline, Segunda Guerra Mundial não foi no Brasil. O que que isso impacta? Tudo. Porque se existe países em guerra e isso tem acontecido, então a questão de inflação, a questão política, tudo isso vai influenciar no comportamento humano. Então, sim, isso influencia o Brasil também. É uma geração muito rígida, né? A palavra dessas pessoas não faz curva. Geralmente, dentro dessa geração de baby boomers, vocês devem se recordar ou lembrar, as pessoas faziam muitos acordos verbais. E talvez vocês tenham clientes que são dessa geração do Baby Boomers, e eles dão a palavra deles, e vocês podem acreditar que isso vai acontecer, porque tem esse movimento ali de ser muito rígido, rígido com o que faz, rígido com a regra, rígido com a disciplina, rígido com o horário, rígido ali no sentido de tudo que está sendo dito, solicitado, eles vão cumprir e eles precisam que essas outras pessoas também tenham esse nível de disciplina, de rigidez também. A disciplina é algo extremamente relevante para essas pessoas, porque é independente das suas emoções, independente dos seus sentimentos, são pessoas que estão fazendo acontecer a coisa.
né? Então, o dia tá ruim, vou trabalhar. Tô passando mal, vou trabalhar também. Fulano morreu. Às vezes eu vou até lá nesse velório, mas eu volto pro trabalho. Então, vocês conseguem perceber que são pessoas extremamente disciplinadas e que elas não saem ali daquela programação. E inclusive, é uma das gerações que teve muito sucesso, sucesso financeiro, sucesso no trabalho. Foi uma das gerações que acumularam muitos bens, porque como eram rígidos e disciplinados, então se passava 10, 20 anos, eles estavam ainda fazendo a mesma coisa. E isso faz com que eles obtivessem resultados, é claro que a longo prazo, mas são pessoas que compraram lotes, que compraram bens mais estruturais. Não se importavam com carro, ou não se importam, né? Não se importam muito com carro, com roupa, com status sociais, com marcas de luxo. Não. Às vezes são pessoas extremamente simples na sua forma de ser, mas que por trás, às vezes, tem muito mais recursos do que essas demais gerações que eu vou apresentar para vocês. São obstinados, valorizam muito o trabalho. Valorizam demais, assim, tipo, trabalho primeiro lugar, né? Quem é geração aí, baby boomers? Ó, a Mari, deixa eu ver quem foi que falou que era baby boomers aqui, que é o Borella. Gente, Borella é um cara trabalhador? Não fala mal, não, hein? É. Ele é rígido. Ele é rígido, né? Tem que chegar no horário. Ai, gente, é sobre isso mesmo. Bem, a Marilda também. A Marilda, eu fiquei na dúvida se ela é X ou se ela é baby boomer. Mas tá Eu bom. sou X. Ela é Você... X, ficou com vergonha. Ah, tá, ela é X. Maravilha, então. Falei errado. Ó, mas também valorizam a família, são pessoas que casaram aqui, independente de sentimento, independente dos conflitos familiares, estão casados. Casamentos longos, 40 anos de casamento, 50 anos de casamento, realização pessoal, estabilidade financeira é muito importante para esses perfis, muito importante. Então, são pessoas que sempre têm uma reserva financeira e a busca por melhores condições de vida. São trabalhadores guerridos. Alguém aqui identificou alguém nesse perfil? Consegue reconhecer? Às vezes um pai, uma mãe. Pai, tios, né? Parentes. Outra coisa que é legal também, gente, é em relação vocês pensarem nos clientes de vocês. Por quê? Se você tem um cliente da geração Baby Boomer, você tem que chegar no horário. Se você tem um cliente da geração Baby Boomer, a sua palavra não pode fazer curva. Você tem que falar e sustentar. É mais bonito você falar que você trouxe uma informação errada e que você vai precisar falar uma informação nova, do que às vezes você tentar ludibriar ou falar assim, cliente, não é isso, isso que eu te falei. Tentar contornar ali, é mais bonito você assumir que falhou do que qualquer outra coisa, porque são muito rígidos, né? Então vocês vão perceber que são pessoas que vão ler contratos, então, é importante que você traga uma clareza, gaste um tempo de fala, de instrução para esse cliente. Estou falando, eu acho que tem muita gente aqui de comercial, né? Então, isso vai apoiar vocês em vendas também. Cheguem no horário, gente. Chegue até antes, por gentileza. É tipo de gente que às vezes você não precisa, como se diz, confirmar a agenda, não. Só pode ir direto que a pessoa vai estar lá. Vamos falar agora da geração X. A geração X, como vocês podem ver, voltando aqui à questão da data, já é de 1965 e 1980. Já é uma geração que, pelo menos aqui no Brasil, a gente teve aquela questão da ditadura, não sei se vocês lembram, 1964 ali, e a gente teve muito movimento hippie. Então a gente teve aquelas bandas Raul Seixas, Legião Urbana, Cássia Eller, entre outras bandas mais hips, né? Então, isso vai trazendo então um cenário de adaptabilidade. Então, essa geração X é uma geração muito adaptável, é uma geração muito flexível, não é tão rígida como baby boomers. Então, tá tudo bem, às vezes, se não chegar no horário, tá tudo bem ali a questão de
Se um dia tá passando mal, não tô bem hoje. Então, existe uma certa adaptabilidade ali. Em relação aos acontecimentos, às adversidades. É uma geração mais munida de informação, com uma capacidade de aprendizado também mais rápida. Eu acho que na geração X era a época das Barças, né? Então, assim, já era alguma coisa, né? O pessoal já tinha as consultas, as formas de fazer. Existe aqui nessa geração X um certo equilíbrio. Aqui não é tudo trabalho e ponto final. Aqui já é pessoas que buscam mais também outros campos da vida. Então, buscaram ali a ter experiências emocionais, de relacionamento, às vezes até mais de um casamento, mais de uma ou duas relações. Então, existe essa flexibilidade ali na forma do seu ser. É também multitarefas, então, como eles são adaptáveis aos desafios, às situações que vão surgindo, são pessoas que sempre estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, tá fazendo uma coisa que, por exemplo, eu trabalho na área comercial aqui, mas lá na minha casa eu tenho uma horta, eu tenho crianças, eu levo elas para poder ir no parque, no zoológico. Então, são pessoas que elas estão fazendo coisas totalmente diferentes uma das outras, né? Tem um consumo muito acelerado de informações e tem um aprendizado aqui, como eu digo, mais colaborativo. O que que é isso? Gosta de trabalhar em equipe, gosta de trabalhar juntos, gosta de fazer coisas juntos. Então, inclusive, nessa geração, a gente vê muito movimento social do pessoal ir para a rua, fazer passeata. É um movimento bem legal. Político, né, econômico, onde as pessoas vão, se manifestam ali socialmente falando, porque tem esse movimento coletivo e gostar de estar presente junto com as outras pessoas, tá? Também preocupados com a saúde, também interesses ali digitais. Foi aqui também, nessa geração X, que já começa a ser trago coisas e elementos sobre tecnologia, computadores. Pessoal, tá fazendo sentido daí. Baby Boomers X já foi, então agora faltam 3 gerações aqui pra gente falar, né? Vocês estão comigo, né? Tá bom, então. Bem, pessoal, geração agora Y ou Millenniums, que é a mesma coisa da nomenclatura, considerada a mais criativa e alinhada às causas sociais. Aqui é um pessoal muito militante, é um pessoal muito voltado a questões sociais, não tem como prioridade o trabalho intenso e a formação de uma família em busca por estabilidade, não. Eles não estavam em busca ali de construir família, comprar lotes, comprar casas, né? E acumular bens. Eles gostam mais de questões sociais aqui, essa geração. Questões, o que que isso vai promover de bem para uma sociedade, para o impacto? É uma geração um pouco mais filosófica, eu poderia dizer para vocês, mais idealísticas, precisam de ideias para conseguir trabalhar, para conseguir se desenvolver. Se a coisa pela coisa não faz sentido, eles abandonam a prática. Por exemplo, por que que eu tenho que, por exemplo, vestir roupas sociais? Aí, se não tem um objetivo lógico e respondível para essa questão que eles colocam, então eu não vou usar roupa social, por exemplo. Fez sentido isso quando eu digo esse exemplo? Sim, sim, sim. Posso dar um exemplo, Aline? Claro, fica à Eu vontade. tenho 3 filhos, 83, 88 e 89. A Marcela é jornalista, o Felipe é médico e o Henrique é cientista social. O Henrique Uhum. vendeu o carro porque ele não quer andar sozinho na rua, ele quer ver o povo, ele quer conversar, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer conviver com as pessoas porque o movimento social para ele interessa. Então, para você ter uma ideia. E trabalham com cinema ambiental e causas sociais. Então, exatamente isso. É um movimento muito social, né? E aí é interessante porque essa contribuição que o Borella faz, e talvez vocês também tenham exemplos, porque às vezes vocês acham que a pessoa ela tem um perfil e uma personalidade assim. Sim, elas possuem e a cultura ela molda muito o comportamento humano, muito, porque a pessoa ela tem uma certa tendência, mas se ela tivesse nascido em um outro ano, em uma outra geração, talvez o comportamento dessa pessoa seria diferente. Então, para vocês verem
o tanto que isso é poderoso, né? Ele vai contando ali a idade dos filhos, tem um filho que busca mais segurança, que é esse do médico ali, né? Aí tem a filha que é mais jornalista, que é uma formação ali mais social, filosófica também, e tem o outro também que é uma formação ali mais social também. E o quanto que isso vai impactando dentro do comportamento humano. E vocês achando que era só por personalidade, ponto. Então, essas coisas influenciam. O pós-pandemia, a gente vai ver muito impacto na mudança de comportamento. A gente viu, né? A gente está vendo, depois que passou a pandemia, o quanto que o mercado mudou, o mercado de trabalho, quanto que o comportamento das pessoas mudaram. É, tudo isso vai dizer ali sobre uma nova tendência comportamental. Maravilha. Bem, a geração Y, time, e a geração Millennials já são aqueles perfis mais voltados à tecnologia, são perfis mais impulsivos também. Não é gente que pensa muito para fazer uma tomada de decisão, não. Geração Baby Boomers pensa, o negócio com eles às vezes é um mês, 2 meses, 3 meses, e eles não têm pressa. É um negócio incrível. Não adianta você colocar muita pressão, porque é no tempo deles. A geração X, já você é, é X. A geração X também não tem esse senso de urgência tão grande, não. Eles são mais tranquilos, é um pouco mais rápido nas tomadas de decisões do que o Baby Boomers. Agora o Y é impossível. Um dia ele decide que quer comprar o imóvel de você, no outro dia ele fala que não, e daqui 3 dias ele te fala, então, pensando bem, eu quero sim. Então vocês vão perceber também que existe essa uma certa insegurança, um certo impulso ali também nas tomadas de decisões. Isso pode ser algo bom, como também não. Vocês que estão aqui também me ouvindo, às vezes vocês sentem também um pouco dessa impulsividade aí na tomada de decisão. Mas tem a ver um pouco também com a geração que vocês nasceram, com o momento que o mundo estava, e isso ditou muito o comportamento das pessoas dali para frente. E um exemplo que eu vou trazer para vocês, do tanto que isso impacta no comportamento humano, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, só os homens trabalhavam. A gente tinha um movimento mundial muito grande onde homens iriam para o trabalho e as esposas e as mulheres ficavam em casa com as crianças. Naquela época, quase mulheres não estudavam e etc. Quando a Segunda Guerra Mundial ela acontece, os homens vão para a guerra. Só que a alimentação precisa acontecer. As pessoas precisam comer, as pessoas elas precisam vestir, as pessoas precisam ter acesso à saúde, coisas básicas, elas ainda eram necessárias. Mas os homens, viril, com vigor, estavam em guerra, certo? Diante disso, olha para vocês verem o tanto que isso impacta. Diante disso, então as mulheres elas entram no mercado de trabalho. Então elas entram, elas vão para as indústrias começar o trabalho e elas levavam as crianças também. Isso tem aí um movimento histórico até de trabalho infantil. Mas a partir disso, quando a guerra finaliza, as mulheres voltam para casa e só os homens voltam a trabalhar? Não, né? Todas as mulheres continuam ainda trabalhando e agora esses homens também estão trabalhando no mercado de trabalho. Ou seja, grandes acontecimentos, eles modelam o comportamento, porque ele não volta para trás. Igual a gente teve uma aceleração do uso da tecnologia por causa da pandemia. Depois que a pandemia parou, acabou. A gente parou de mexer nas redes sociais? Muito pelo contrário, a gente está muito mais envolvido e engajado nas questões sociais ali por meio do digital. Então, para vocês verem o quanto que isso é poderoso. Inclusive, foi feito um estudo do Itaú e contou que 50% da população brasileira hoje está nessa geração Y e millennials aqui. É importante também o direito das mulheres nessa época, né? As mulheres começaram a buscar os seus direitos, igualdade, mesma posição de empresas, né? O próprio movimento feminista data aí dos anos 60, né? 60 e poucos, porque elas foram e quiseram continuar. E começaram a entender que elas podiam ter os direitos que até então não tinham.
Perfeito, Borella, perfeito. O tanto que questões culturais eles vão envolver e mudar comportamento de uma geração toda, né? A gente ainda vai ver os efeitos também da pandemia ainda. Ah, outra coisa, a gente vai chegar na geração alfa. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre a geração alfa, mas vamos lá. Os gerações Z, que a gente está falando, pessoal nascido aqui em 1997, tá? O geração Z já são nativos digitais. São pessoas que nasceram dentro da tecnologia. E se vocês pararem para pensar, gente, vocês que estão aqui nessa call, vocês vão ser uma das últimas gerações que nasceram em um mundo sem tecnologia. Às vezes vocês acham que isso é tão banal, mas vocês brincaram na rua, vocês correram, vocês, para conversar com alguém, às vezes tinha que marcar numa praça, era um evento. As coisas todas eram um evento. Então, isso é para comportamento humano, para a história, isso é fantástico. Então, talvez vocês sejam a última geração que conheceu o mundo sem a tecnologia. Agora, com a inserção da tecnologia, geração Z são pessoas ali multifocadas, então fazem várias coisas ao mesmo tempo, aprendem de várias formas, aprendem muito rápido, são pessoas extremamente inteligentes, ardilosas, calculistas, têm objetivos claros, sabem o que querem, têm um raciocínio lógico de começo, meio e fim, são sagazes, são articulados. É gente que às vezes vem comprar um imóvel com você, sabe muito mais sobre investimento, taxa, composição de juros e etc., do que você mesmo saiba. Então, é gente muito munido de informação, são pessoas, perfis mais estratégicos, eles geralmente vão dizer se vão comprar de uma empresa ou não, o quanto que essa empresa apoia questões sociais também. Por exemplo, se fazem experimento com animais, eu não compro dessa empresa, por exemplo. Né? Então você começa a perceber que essa geração Z, eles se afiliam a causas sociais também muito fortes. Então, se aquela empresa ela apoia aquela causa, se faz isso ou aquilo, então a gente acredita. Se não, aí tem todo o movimento de massa também. Né? São perfis ali práticos, são pessoas extremamente práticas, objetivas, diretas. É interessante que você fala assim, nossa, eu não sei como é vocês, né? Mas às vezes acessar essa geração Z, você fala assim, nossa, que pessoa decidida, que pessoa com clareza, né? É tão novinho, já sabe tanta coisa, né? Só que aí a gente também vê que são perfis ali que têm baixa inteligência emocional também, uma baixa capacidade de fazer digestões emocionais, afetivas, geralmente ficam ali presos, né, em impasses emocionais, porque quando vocês acumulam muita inteligência, sabem muita coisa ao mesmo tempo, ficaram ali no digital. Então, ao invés de ir para o tete a tete, ter o conflito, jogar no campo de futebol, ter os desafios da vida, né? Estavam jogando videogame, estavam ali acessando computador, Taito, eu acho que é dessa época aqui, e etc. Então acaba que as relações humanas estão sendo mais prejudicadas. Por quê? Coisas que são intelectualmente, elas estão muito aceleradas, então sabe muita coisa, mas quando acessa o campo de relacionamento, com pessoas, contatos sociais, não tem muita habilidade. Então, às vezes, alguém falou alto, opa, no outro dia eu já nem volto. Falou alguma coisa que eu não gosto, eu não consigo nem falar que eu não gostei. Eu só saio, eu só me retiro. Então, tem esses movimentos aí também dessa geração Z. Né? Isso é muito comum em relacionamentos, amigos, são pessoas mais isoladas aqui. Não tem muito esse movimento socialista de querer se envolver com pessoas. É uma geração que às vezes cresceu dentro um pouco mais dentro do quarto. Isso para vocês como cliente, como vendedores, o que que isso vai impactar? Você vai ter que ter mais tato com essa geração aqui. Outra coisa, se você é um líder, você vai precisar ter mais tato também com essa geração aqui. Vocês vão precisar desenvolver a habilidade de falar mais na vida dessas pessoas. Por quê? Às vezes você fala, essa pessoa é muito inteligente, sabe tudo, falou comigo muito bem, eu vou deixar essa pessoa dar autonomia. Não dê, gente. Porque a pessoa não quer dizer que ela é inteligente, que ela tem essa capacidade emocional de lidar e gerir conflitos. Não é isso sobre isso. Então, às vezes, você vai ter que até apoiar na tomada de decisão um cliente dessa geração aqui, você vai ter que, às vezes, fazer mais fechamento na venda, porque vão ser talvez um pouco mais indecisos aqui também.
E para fazer gestão desse perfil aqui, vocês vão ter que ter uma filosofia muito clara. Por que que vocês querem vender? Porque se for vender só para ganhar dinheiro, eles não vão querer trabalhar. Vocês vão ter que ter uma causa filosófica aí dentro da Realiza muito grande. Faz sentido quando eu digo isso? Top. Não é vender por vender, né? Muito bem. Tem gente que quer ganhar Não. dinheiro para ganhar dinheiro. Tem gente que quer ganhar dinheiro por outros objetivos. É um Uhum. desafio para nós gestores, realmente. É um grande desafio. Ó, baby é o dinheiro pelo dinheiro mesmo. Agora, essa geração Y, milênio e alfa, esquece. Se for para deixar alguém rico, alguém ganhando dinheiro e eles também ganhando dinheiro, não quer. Eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem ter uma filosofia por trás da coisa, que eles representem uma bandeira. Não é para mim ganhar dinheiro, exemplo. Mas não tem a filosofia, então eu prefiro não ganhar dinheiro. Eles não ficam, é isso. Por isso que eles entram e saem muito rápido das empresas. Porque não é a qualquer preço. É a preço de uma causa, é a preço de uma filosofia, de um legado. E aí é interessante porque vamos para a geração alfa, gente. Gente, aí esses aqui, quem tem pessoa, quem tem familiares, filhos nessa geração alfa, talvez vocês fiquem surpresos, esbabacados do quanto que eles são avançados. Então, assim, vê um problema e pensa em soluções que você fala, que é isso? E às vezes são coisas, e aí a gente vê muita tecnologia, o pessoal que inventou o Uber, o pessoal que inventou a Netflix, são pessoas extremamente jovens, Airbnb, então é gente na casa dos seus 20 anos e pouco, essa tá na geração X, mas que tem resultados ali expressivos, né? A geração alfa, a gente ainda vai ver muito do que eles estão produzindo. Eles estão com 14 anos, mas tem muita gente com 14 anos já trabalhando, fazendo cursos online, na área de marketing. Isso é bom, tá? Isso é muito bom para a próxima geração, mas a gente tem alguns desafios. Aqui está nascendo muita criança autista também, está tendo muita demanda psicológica. E você sabe o que é interessante? Por quê? Porque estão nascendo dentro de uma tecnologia. E o que faz uma pessoa ter saúde ou não, não é a tecnologia, é as relações. Então, quanto mais eu privo as pessoas das relações, menos capacidade intelectual, de gestão emocional, de gestão das coisas, essa pessoa vai perdendo, tá? Mas isso aqui ainda não tem muitos estudos concretos para falar sobre essa geração. Mas uma coisa eu já consigo falar para vocês: estão perdendo a motricidade física, porque não brincam, né? Não corre, não sobe em árvore. Então, às vezes, são tem uma estrutura física mais desengonçada, bate mais nas coisas. E a gente vai vendo aí alguns desafios que vão surgindo, né? Vai ser um desafio para o mercado de trabalho, essa geração, porque são muito inteligentes, mas aí esse emocional talvez não é tão estruturado. Bem, pessoal, para fechar aqui e finalizar o conteúdo com vocês, esse conhecimento de geração tem podcast no Spotify. Eu sugiro vocês pesquisarem. Isso vai ajudar vocês a vender mais. Porque aí vocês pegar uma pessoa da geração Baby Boomers é um jeito que você vai ter que tratar. Você vai ter até o seu jeito de se vestir. Você vai precisar se vestir de uma forma diferente para atender esse cliente. Não é sobre você, é sobre a estratégia, é sobre a venda. Se você pegar um perfil para fazer gestão também, você é um líder, vai fazer gestão de um perfil de uma pessoa de 23 anos e vai fazer a gestão de um profissional ali de 50 anos, é diferente. Não tem como você querer liderar uma pessoa de 23 anos de um jeito e do mesmo jeito um profissional de 50 anos. Não vai dar certo. Você vai precisar ser flexível também na sua gestão e na sua liderança. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. E te vejo no pódio. Obrigado. Tchau, gente. Foi uma honra. Bora vender.